Você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos. Quanta diferença! Alô? Sábado, 11 da manhã, o mesmo programa em outro canal. Agora sob nova direção, não, sob a mesma direção em outro canal. No meu canal. Será que será o mesmo programa mesmo? Né? Mudou de canal, de repente também muda de programa, muda de vibe, muda de orientação, não sei, ninguém sabe o que será. Mas então, tá combinado, continuamos nos encontrando todo sábado às 11 da manhã, agora aqui no @Gustavo Ascioli no Instagram. O meu convidado de hoje já se encontra presente, Rodrigo Fonseca is in the building, e eu vou convidá-lo para se juntar a mim. Enquanto isso, eu também vou aqui entrando também, para ver se como é que funciona aqui. Fala, fala, meu Cadê ele? camarada. O que é isso aí? Ah, Tudo garoto! certo? Tô no Ih, texto. rapaz! Tava trabalhando. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Tá. Tudo certo? Beleza? Já começa fazendo um cinema alternativo, já, o cinema de filme de Aprendi, linguagem. aprendi com você. Tô aqui escrevendo aí. É, tudo certo, cara? Que bom te ver aí Tudo depois de tanto bom? Pois tempo. é, rapaz. Teu livro, teu livro tá aqui do meu lado, ó. Teu livro tá É? aqui, ó. Catou a citação já ou ainda não? Catei. Muita da audácia da pilombeta. Você Já sabe li, que. cara. Tô adorando o livro. É. Ah, Tô garoto. lendo, na verdade. Você sabe que eu não lembrava dessa frase do Didi. Quando eu vi o teu livro é que eu lembrei. Por isso que eu falei que é uma Ah, meia que citação maneiro. a você. Não, mas ficou ótimo, me senti honrado. Me senti honrado aí. Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Tá, né? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Ah, não, também tô perfeitamente você. Mas diga lá, cara, que legal tá aqui, te ver, pô, te ver criando, como sempre, é sempre muito bacana. Mas o centro aqui é você, rapaz, não sou eu não. É, Então, quero. então fala aí. Então é isso aí, é isso aí. Para começar, cara, eu quero te dizer o quanto eu acho o teu trabalho como crítico de cinema e jornalista de cultura admirável, entre outros motivos, pelo Obrigado. seguinte aspecto, é, pela tua generosidade em entender os filmes em geral nos termos que os filmes estão se propondo. Você não é o Sim, crítico sim. de dizer gostei, não gostei, tá certo, tá errado, né? Como é que é essa Eu construção tento. desse teu caminho aí? Cara, eu acho que tem vários pontos aí. Primeiro, obrigado, assim, eu fico muito feliz de te ouvir falar isso, assim, porque eu cruzo com a tua obra num momento de uma formação, assim, muito quase alfabetização minha como crítico, assim, que eu vi o Nada a Declarar no primeiro festival de Brasília que eu fui e eu tive no Incuráveis no meu primeiro festival no Globo, né? Eu fiquei 9 anos no Globo. O teu filme concorreu lá. Em 2005 eu estava lá, então foi. Eu lembro que eu botei você e o Roberto Bom Tempo na capa do Globo, numa aposta em novos talentos aí que estavam estreando em longa-metragem como diretor, então tenho muito orgulho disso. Tentando te responder, cara, assim, eu tenho a absoluta convicção que a arte é uma salvação assim das pessoas. Eu venho do subúrbio, e eu venho de um subúrbio muito violento, né? Eu nasci e cresci no Complexo do Alemão, em Bom Sucesso, e eu venho de uma família absolutamente iletrada, assim. Então eu não tinha nenhum viés artístico na família, nenhuma possibilidade de vislumbre, de transcendência, até o dia que eu vi Rock, um lutador, quando eu era criança, e eu fiquei absolutamente siderado
não só por aquele universo, pela figura do Rock, do Sylvester Stallone, mas pelo cinema. Então, assim, eu acho que o que me leva a ter uma relação muito carinhosa com os filmes é que eu acho que todo filme, por pior que ele possa vir a ser, ele te tira de uma zona de inércia e ele te engrandece com uma reflexão de mundo que é maior, que pode te levar a uma libertação, que pode te levar a uma ascese, pode te levar a um encanto. Isso é um ponto um. Ponto dois. Eu tenho a sensação, desde que eu comecei, Gustavo, assim, e depois eu comprovei isso. Eu fiz peça, eu escrevi livro, eu fiz filme. O ofício, por mais que você trabalhe coletivamente, que você trabalhe em grupo, que você crie com uma patota, o ofício da arte é muito solitário. E é muito solitário e ele é muito intersticial, assim, significa você realmente colocar as suas entranhas onde você é mais vulnerável, onde você é menos protegido para fora para você conversar com as pessoas. Então eu acho que isso acontece por um ato de generosidade, porque você precisa dizer alguma coisa e porque você quer compartilhar o que você precisa dizer com outrem. Então eu acho que isso precisa ser tratado com mais carinho, entendeu? O artista sai muito destruído de um processo. Porque assim, você sabe, assim, você é um diretor que tem na sua carreira, e isso é uma coisa unânime assim na crítica. Você é um grande roteirista, você é um cara que domina as ferramentas da escrita como poucos. Não por acaso você está estreando na literatura e estreando muito bem. O teu livro é muito poderoso, é muito avassalador em vários momentos. Quando você escreve um filme, é como se você fizesse a planta baixa de uma narrativa. Quando você dá corpo àquela narrativa, quando você bota cimento, quando você bota tinta, quando você caia as paredes dessa obra, você se desnuda totalmente, você se machuca totalmente, porque você está mexendo com cimento, você está mexendo com espátula, você está mexendo com cinzel, você está mexendo com vários instrumentos, você está se colocando à prova. Então, eu acho que tem que ter alguém que chegue perto do artista e converse assim, pô, cara, você me trouxe isso. Mostre que o artista não está sozinho, entendeu? Eu acho que esse é o papel um pouco que eu tento fazer, Legal. conscientemente, sabe? E não só com artistas, às vezes artistas que eu não vou ter nenhuma interlocução, artistas americanos, artistas franceses, artistas chineses, sabe? Assim, eu canso de fazer crítica de filme de Hollywood, por exemplo. E aí tem um outro ponto também. Durante muito tempo, eu sempre sou até hoje muito hostilizado assim no meio da crítica, porque eu gosto muito de fazer crítica de filme de Hollywood, filme Sim. superprodução. E uma coisa que talvez as pessoas que atacam isso não percebem, que é o seguinte: do lugar de onde eu venho, a única maneira de você conversar sobre o viés artístico é você falando desses filmes. É você entrando, porque é a maioria dos filmes que as pessoas têm acesso. E eu acredito, porque eu vivenciei isso, assim, eu só cheguei no Fellini, no Wim Wenders, na Inês Vardar, porque acabou o Chuck Norris, entendeu? Uma hora assim, não tinha mais filme do Chuck Norris para ver. Eu estava completamente siderado por cinema. E aí eu fui buscar outras coisas e eu descobri um outro planeta. Eu acho que às vezes é muito complicado quando você chega numa comunidade de periferia, quando você chega, por exemplo, eu sou do Morro do Adeus. Você chega lá, numa comunidade que a única manifestação artística que se produz, no geral, é o funk. Aí você chega lá e você tenta empurrar uma determinada obra, sei lá, empurrar um Pasolini, empurrar um Antonioni. É importante que as pessoas, é fundamental que as pessoas descubram o Antonioni, descubram o Pasolini, mas eu acho que é ideal que elas façam isso, Gustavo, porque elas querem. Às vezes, Sim. para que elas cheguem, que elas entrem com mais doçura, com mais abertura, é importante que a gente converse com elas na língua delas. Então eu acho que para isso, eu acho que eu tenho muito cuidado com esses filmes, porque eu sei que aquele público ali pode encontrar um lugar de ascese, um lugar de transcendência. E as pessoas que são mais, vamos dizer assim, refratárias a esse tipo de filme, eu tento mostrar para elas que ali pode ter um lugar de transcendência,
de catarse, de descoberta. Então é por isso que eu sigo esse caminho. E continuo seguindo e continuarei. Mas me conta aí nessa tua trajetória, quando é que em que momento você abriu o leque de gêneros, da geografia do cinema? Quando é que você saiu do cinema de Hollywood que passava lá em Bom Sucesso para tudo que é tipo de filme? Eu dei a sorte de passar para o FRJ. Sorte e trabalhos, dei muito para isso. Assim, eu acho que o ensino público no Brasil, principalmente o ensino universitário, ele é uma preciosidade, não desmerecendo nenhum ensino particular que é importante, que as pessoas precisam estudar, independente como for. Mas eu acho que o ensino público, pelo menos na vivência que eu tive, eu fiz 2 vezes o FRJ. Eu fiz comunicação e eu fiz ciências sociais. Eu tinha bolsa numa escola particular do subúrbio. Eu nunca paguei colégio. Eu fiz prova desde muito cedo e passava. E como a minha mãe tinha uma quitanda na descida do morro, muita gente comprava lá, o colégio deixava eu estudar, entendeu? Corria muito atrás, eu tinha nota alta. Eu sempre fazia prova para ter bolsa. Então, assim, eu nunca estudei colégio público por causa disso. Por um esforço, assim. Eu era bolsista integral. Mas eu, em faculdade eu fiz faculdade pública. As 2 vezes, eu fiz ciências sociais e fiz comunicação. Quando eu cheguei no ensino público, eu descobri, além de um mundo de muita miscelânea, assim, a primeira aula que eu tive na UFRJ foi com um professor chamado Hélio Saboga, que era um cara que passava os saberes da história por um viés sociológico que eu não conhecia. Então aquilo foi uma coisa que abriu minha cabeça. Então dentro da UFRJ eu tive a oportunidade de ouvir falar em realizadores e eu vivi uma experiência muito assim desconcertante, Gustavo, da qual nunca me superei, ainda bem. Eu vi Os Matadores do Beto Brant numa sessão que o Avelar apresentou na UFRJ. Então ali foi uma experiência. Aquilo foi um divisor de águas. Quando eu vi Os Matadores, quando eu descobri o Chico Dias, a Maria Padilha, quando eu descobri aquele Murilo Benício, no maior papel dele, eu acho. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu tenho que descobrir esse cinema aí. Foi aí que eu comecei a estudar cinema brasileiro. Mas você não tinha visto cinema brasileiro ainda, até então? Eu só tinha visto Os Trapalhões, basicamente Os Trapalhões, e eu tinha visto em 96 o Tieta do Cacá Diegues. Então você nem estava prestando atenção quando teve Carlota Joaquina, esse início da retomada assim, você não estava ligado ainda? Fundamentalmente. Não, mas assim, isso é muito perto, porque o Carlota Joaquina é 95. Isso. Essa sessão dos Matadores foi no primeiro semestre de 97. Então é tudo muito perto, entendeu? É como se eu tivesse ficado assim, eu fiquei 1 ano e meio da retomada alheio a ela. Quer dizer, eu lia sobre, eu tinha muita vontade de ver o Baile Perfumado. Era uma coisa que me interessava muito, porque eu sempre gostei muito desse universo de cangaço, assim. Tanto que logo que eu fiquei na faculdade, que eu juntei um dinheirinho ali para conseguir ir ao cinema, ao Estação Botafogo, um dos primeiros filmes que eu vi foi o Baile Perfumado. Então, isso foi logo no início da retomada, entendeu? Porque você é um pouco mais novo que eu, né? Não sei se acho que você é bem mais novo que eu. Eu tenho 41. Então, eu tenho 48. Eu ainda peguei um finalzinho de Embrafilme, assim. Eu vi a Embrafilme acabar, então eu peguei aqueles filmes ali. E eu ia ao cinema garoto, né? Então eu ainda peguei aqueles filmes do Lael Rodrigues, Rock Estrela, Desce Balanço, Sete Gatinhos Não, as Sete Vampiras do Ivan Cardoso. E Django, e JK do Silvio Tendler. Do Silvio Tendler. Teve um finalzinho ali de Embrafilme, né? Filme da Tezuka Yamazaki e tal. Teve um finalzinho de Embrafilme ali que eu ainda vi no cinema, ali na Praça Sans Penha e tal. Antes de acabar mesmo, e daí carambolar tudo até voltar em 95, como você está dizendo, né?
Então essa É. vivência ali, a tua era de Trapalhões, né? Sim, Que a sim. gente tinha Eu ia muito, porque assim, eu tava ligado nesse hiato dos anos 90, até porque os Trapalhões também pararam, né? Tipo, em 91 você teve os Trapalhões tem os últimos filmes deles ali, o Mistério de Robin Hood, a Árvore da Juventude, e aí tem um longo hiato até que o Renato Aragão volta no final de 97 com o Noviço Trapalhão, o Noviço Sim. Rebelde, né? Nesse período, eu fiquei atento ao que estava acontecendo no cinema, assim, porque o que aconteceu comigo foi o seguinte, explicar. Quando eu vi Rock, eu tive explicar a situação como é que era. Eu era muito criança quando eu vi Rock, eu tinha 7 anos. E eu sou, dentro do complexo, no Morro do Adeus, a minha casa tinha uma vista muito legal pro morro, assim, tem uma vista do Rio de Janeiro muito interessante, porque eu morava no alto no morro, né? Na verdade, minha família ainda mora lá, eu vou sempre lá. Eu hoje moro na Penha, mas eu frequento muito lá. E eu via, o meu cinema era aquela vista da Penha, até os 7 anos. Em Uhum. 87, quando eu tinha 7, começaram, quer dizer, pelo menos foi quando eu comecei a perceber, os tiroteios, as invasões. Em 87, houve uma invasão de uma outra facção lá, começou a ter uma guerra e a polícia e o exército subiam. E eu via o meu pai ele falava, o meu pai não tinha documento, meu pai era português, ele não tinha documento nenhum. Sim, ele veio totalmente sem nada de Portugal. O meu pai falava português quentista, ele falava um português assim indecifrável, e Ele ele veio de era meio navio? altivo. Ele veio de navio escondido. É, Ele veio de navio escondido na situação mais bizarra que você pode imaginar. O meu pai veio para o Brasil para matar um cara. Porque o meu pai ficou sabendo que um cunhado dele estava batendo na irmã dele. Então ele veio para o Brasil para matar esse cara e salvar a irmã. Para Ah, isso. Quando ele chegou aqui, que ele não encontrou ninguém, aí ele foi fazer a vida dele e depois ele descobriu que era mentira. A irmã dele inventou aquela história para ele poder vir para cá, para tirar ele de lá que ele estava passando fome. E o meu pai não sabia ler. Alguém leu para ele uma carta que não tinha nada, dizendo: sua irmã está apanhando. O cara está batendo. Ele veio para isso. É uma história de filme. Esse mesmo pai, cara, ele tinha uma coisa muito. Meu pai tinha uma coisa muito louca. O meu pai ele serviu o exército naquelas guerras coloniais, nas primeiras guerras coloniais. E o meu pai não sabia ler e escrever direito. Só que no exército ensinaram os Lusíadas para ele. Ele decorou de ouvido os versos iniciais. Quando alguém virava para o meu pai e falava assim, sua identidade, por favor, ele batia a continência e recitava os Lusíadas. Então eu via aquilo da janela e via o meu pai apanhar da polícia. E eu ficava muito triste, porque ele apanhava porque ele não tinha documento. As pessoas liberavam ele, né? Tipo, assim, a gente está falando do morro, um universo muito racista. Meu pai era branco, então liberavam ele. Mas liberavam depois de ele ser humilhado, de uma certa maneira. O que sim. acontecia? Os policiais Quando a provavelmente última. negros até, né? Grande Possivelmente, parte. era mais exército. E que eu me lembro, na minha lembrança, era mais policiais brancos, que eu tenho mais lembrança. Mas assim, a minha rua era uma rua majoritariamente negra, né? Óbvio, com toda a formação do subúrbio, só que você tinha algumas famílias brancas portuguesas, como a minha. Só que o meu pai era um cara totalmente iletrado e tinha essa característica. O que aconteceu? Eu vi isso acontecer e eu ficava muito revoltado, tentando ajudar meu pai lá, de alguma maneira. Só que eu era criança, o que eu ia fazer? Eu ia lá enfrentar. Eu pensava nisso, eu vou lá enfrentar o Sim. policial. Eu tinha uma espada de plástico, eu ia levar lá e bater no cara. No última vez que eu vi isso acontecer, eu vi Rock um lutador. No dia que eu vi Rock, quando tem uma cena no ringue que ele vira pro cara e fala assim, pro juiz da luta: tá errado o desenho. O short não é amarelo com vermelho, não é vermelho com amarelo, é amarelo com vermelho. Aí o cara vira pra ele e fala assim: cara, tanto faz, ninguém vai prestar atenção nisso, é só mais uma pessoa. O campeão Uhum. tá certo. Quando eu ouvi aquela frase, eu pensei assim, cara, esse cara tá falando do meu pai.
Não sei como, Gustavo, mas assim, na verdade eu sei, é essa dimensão libertadora, indecifrável da arte. Quando eu Claro. vi aquilo, e eu fiquei até o final, assim, absolutamente soterrado por aquela fábula, né? Por aquela Cinderela marxista que é o Rock Balboa, eu saí daquilo, quando terminou, eu virei para minha mãe, chamei minha mãe e falei, mãe, eu quero estudar, eu não quero trabalhar aqui agora, eu quero estudar. E você E tinha aí 7 anos. eu tinha 7 anos, mas eu ia sair da escola, porque eu ia trabalhar. Eu ia ser Nossa, ajudante na Quitanda. E eu na falei, eu não quitanda. quero. Eu quero estudar, eu quero continuar estudando. E aí, tipo, o meu pai, nesse momento, ele ajudou, assim, ele falou, não, deixa ele estudar, então. E aí, só que daquele dia em diante, foi 87, todo dia eu ia na Quitanda, eu ia na biblioteca, eu ia em lugares e eu recortava ou anotava coisas sobre cinema. Eu pegava jornal, onde eu podia pegar, recortava e guardava. Eu ia na biblioteca com um caderninho e anotava. O cinema foi inventado em 1895. Aí pesquisava Lumière. Aí pesquisava, sei lá, primeiro cinema, Wim Wenders. Tudo que tinha de livro, de recorte de jornal, eu ia na biblioteca da região administrativa de Olaria. Essas bibliotecas, cara, elas eram incríveis numa época pré-internet e provavelmente ainda são. Por quê? Porque lá você tinha acesso a um universo. Na minha casa só tinha um livro, bem ou mal era um livro maravilhoso, era o Clara dos Anjos, do Lima Barreto, que o meu irmão mais Uhum. velho tinha lido no colégio, e tinha uma enciclopédia de história do Brasil. Como eu li aquilo tudo, decorei aquilo tudo, eu falei, pô, tem que ir para outro lugar, até porque eu quero estudar cinema. Então eu Sim. comecei a frequentar a biblioteca. Então eu li tudo, aí dali eu fui para outra, dali eu fui para outra. Então ali é que eu fui, e anotando, eu anotava tudo, Você anotava, guardou tudo escrevia, isso? escrevia. Tenho isso guardado. Deu. Mas isso Algumas com que coisas idade, Rodrigo? dos Com que idade? 7 para frente. 7 E com anos. 7 anos você já começou a fazer isso já? 7 anos, é. Que coisa, cara. E Que aí, precoce, né? mesmo não podendo ver os filmes, ou porque eu não podia ir ao cinema, porque eu não tinha idade, ou porque eu não tinha dinheiro, principalmente porque eu não tinha dinheiro, ou porque eu não tinha. Porque assim, minha família era um pouco rígida com esse negócio de horário. Não pode ficar até tarde, não sei o quê. Então eu não podia ver, sei lá, Corujão, essas coisas. Mas eu anotava e eu decorava. Tinha, na época, o Paulo Perdigão era o crítico do Globo. E o Paulo, infelizmente, eu não conheci. Não conheci. O Paulo era um cara incrível como crítico, porque o Paulo ele era capaz de escrever um ensaio para o Bergman do mesmo tamanho que ele escrevia um ensaio sobre o Predador, entendeu? Tipo, ele escrevia Uhum. muito sobre qualquer filme, sempre do ponto de vista técnico. Uma coisa que eu aprendi com o Paulo Perdigão, cara, que foi muito útil para mim e é até hoje, é que é o seguinte. Isso é uma lição que eu acho muito valiosa, Gustavo. O Paulo dizia um negócio assim: pode ser que um filme como. Tinha um ator que na época fazia sucesso na televisão chamado Lee Majors, que era um Sim. canastrão, mas que era muito famoso Era o pelo homem Duro de na 6 milhões de Queda, dólares. o Homem de 6 milhões de dólares. Ele falava assim, o Paulo Perdigão falava assim: pode ser que realmente assim, o Lee Majors não é o Marcello Mastroianni, e pode ser que esse roteiro é um roteiro de quinta, mas naquele filme pode ter um fotógrafo genial que daqui a pouco vai fotografar o Coppola, ou pode ter uma montadora genial que vai editar o filme do Hal Hartley. Então ali eu comecei a prestar atenção que eu tinha que entender da técnica. E eu acho E que, interessante isso, Rodrigo, porque a sensação que eu tenho quando eu vejo qualquer filme, tá? Entre outras coisas, por isso que eu me apaixonei pelo cinema e quis fazer, é que a câmera, o simples fato da existência da câmera e da montagem, da edição, já fazem uma mágica que te encantam, seja como for, assim, mesmo quando é ruim, a câmera e a montagem já fazem uma coisa assim impressionante, né? exatamente, exatamente. Essa trucagem toda é muito reveladora. E assim, Gustavo, se você parar para pensar que a coisa
o meu mundo era uma vista do Rio de Janeiro de de uma casa de subúrbio do alto do morro, toda furada de bala, onde toda hora a gente tinha que se esconder por causa de tiroteio, essas coisas. Quando eu ia ao cinema, eu tinha um lugar do lúdico, um lugar da invenção. Então, por isso isso também me deu um instinto de proteção para o cinema, proteger o cinema, cuidar do cinema, sabe? Assim, ser muito atento ao que o cinema pode fazer para as pessoas. Porque assim, tudo que eu tenho, tudo que eu de uma certa forma aprendi, né, foi o cinema que me deu, assim, os grandes encontros, os grandes amores, os grandes amigos como você, é o cinema. Tem uma pergunta aqui que eu tô vendo, né? O que foi superar a prisão da carência no meio econômico social? Cara, assim, isso é devastador de uma certa maneira até hoje pra mim, por uma razão muito simples, cara. É muito difícil você ser crítico de cinema de um bairro que não tem cinema. Tipo assim, eu sou vem de Bom Sucesso. Bom Sucesso criou um cinema nos anos 2000, 2010, chamado Microcine Bom Sucesso, que é quase um projeto cultural. Ele não é um cinema de rua, assim, clássico, né? Que você Sim. compra Mas ingresso tinha pra cinema de ver rua na uma tua coisa. infância, não? Em Bom Só em Sucesso? Olaria. Nunca, Só em não tinha. Olaria? Só em Olaria. O cinema de Bom Sucesso fechou muito antes de eu nascer. Então, assim, só tinha cinema, tinha em Ramos, o Cine Rosário, que era um cinema muito louco, que depois virou a discoteca Trigonometria. E depois a Kremlin. A Kremlin era Olaria. Trigonometria. O Cine Rosário, eu vi muita coisa lá, mas o Rosário era um cinema que ele era muito desregrado do ponto de vista de som. O som era muito ruim. Então, às vezes, você estava Sim. ouvindo alguma discussão. Ou então voltava. Era assim a experiência do Rosário. O Olaria era um templo. O Olaria foi primeira vez. Só para você entender uma coisa, eu já tinha tido uma experiência no cinema assim devastadora para o bem antes do rock, que foi ver os Trapalhões a primeira vez. Eu fui ao cinema pela primeira vez em 85, ver Trapalhões no Reino da Fantasia do Dedé Santana. E eu saí completamente, foi o dia mais feliz da minha vida naquele até então. Só que o que, que aconteceu? Por mais que eu tivesse me apaixonado ali pelo Renato Aragão e tudo mais, pelos Trapalhões, né? Você já via na TV, né? Eu já via na TV. Então era É, assim, era uma coisa a mais. Entendeu? A experiência do cinema foi totalmente diferente. Mas era uma claro. coisa a mais. O rock foi um outro universo. Aquilo foi um negócio que me tirou o chão completamente, entendeu? Quem E te levou tinha, aí? Foi teu irmão mais velho que te levou pra ver rock? meu irmão. Não, eu vi rock na TV. Eu vi na Ah, televisão. Eu entendi. só, os meus irmãos, eles são mais velhos do que eu. Eu tenho uma irmã que é merendeira de escola pública e eu tenho um irmão que é quitandeiro. Eles falavam do Stallone pra mim, eles falavam do rock pra mim. Isso foi muito importante também. Porque no dia que eu vi, eu já vinha com uma mítica na cabeça. Porque o meu irmão viu no cinema, minha irmã viu no cinema. Então eles falavam de um lutador pobre que tinha a chance de vencer na vida. Aquilo me encantava. E a figura do Sylvester Stallone, que eles falavam, um cara que é de origem italiana, né? De origem vem de um lugar pobre da Europa, que nem é nosso pai, não sei o quê. Então, quando eu vi, tudo caiu, entendeu? Já tinha essa fortuna crítica. Mas aí, só respondendo Aham. a pergunta aqui. Hoje, por exemplo, a Penha, você tem cinema no shopping, no Carioca Shopping, que não é na Penha, é longe, é quase em Vicente Carvalho. Não é, longe, entre aspas, mas não Sim. é aqui. Então, não ter cinema aqui, não ter cinema em Bom Sucesso, é uma coisa que me bate mal. Assim, eu tenho uma faixa de territorialidade onde eu circulo, que é a faixa que me fez como pessoa, que é de Bom Sucesso a Penha, Bom Sucesso, Ramos, Olaripe, que não tem cinema. Isso é muito complexo para mim. E isso é não me libertar completamente desse legado assim de confinamento socioeconômico, assim, fato que é. Sim. É castrador. Porque Mas durante um tempo você migrou para a Zona Sul, né? Você teve um momento da tua vida que você morou no Flamengo, e tal, que você circulou eu cheguei, e depois. eu tive um casamento, ela
queria morar lá, eu fui morar lá, e aí quando a história acabou, eu voltei. Mas assim, eu fui muito mais por razões afetivas do que propriamente pelo cinema. Obviamente que eu desfrutei de todo aquele parque. Só que eu, assim, mesmo quando eu comecei no jornal, assim, tanto no JB quanto no Globo, durante anos e anos e anos, né? Tipo, isso foi até 2005. Eu fiquei, o meu início, né? Eu morava lá no morro, eu morava no Complexo do Alemão, não podendo voltar de madrugada, tendo toda a dificuldade de correr risco, entendeu? Não podendo voltar para casa, entendeu? Isso tudo aconteceu. E outra coisa também que foi muito fundamental, Gustavo, assim, primeiro a leitura, né? E em paralelo ao cinema tinha história em quadrinhos que me fornecia imaginação e invenção. E a Foi literatura também é um fundamental. momento que eu sei que você tem uma bagagem literária muito grande, né? Na verdade, aí vem um outro ponto da história bonito, assim, pelo menos para mim é muito importante, assim. Teve uma pessoa na minha vida que fez uma diferença muito grande, assim, muito grande. Não foi só para mim. Eu vou te explicar. Eu fiz o segundo grau num colégio pertinho, que não existe mais hoje. Hoje virou outra instituição, pertinho de onde eu moro agora, chamado Nossa Senhora do Brasil. É um colégio na Penha, que era uma escola técnica. Eu fiz a escola técnica, processamento de De dados. quê? Só que em processamento de dados na época. Era um colégio, você estudava tanto contabilidade quanto informática. Eu fiz lá nos anos 90, de 94 a 96. É aqui na Penha. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, tinha um maluco que era professor de literatura lá, chamado Márcio Maia, que ele era um cara que destoava completamente do perfil do colégio, assim. Todo o corpo de professores era um corpo de professores da própria Zona Norte, ou era um corpo de professores assim do subúrbio um pouco mais pobre, assim. Tinha muitas professoras e professores negros, o que foi muito importante para a nossa formação. Tinha professoras indígenas que davam aula lá também. Só que aí tinha esse cara que ele era igual o Steve Martin, igual, cabelo branco, parecia o Steve Martin, e era um cara que ele vinha do Leblon, atravessava o Rio de Janeiro para dar aula pra gente, às terças e sextas. E esse cara, em vez de mandar a gente ler o que é o currículo normal da literatura no Brasil, né? Ler, sei lá, Graciliano Ramos, ele mandava a gente ler Édipo Rei, Anacreonte e Hamlet. E dizia pra gente que se a gente não conseguisse ler aquilo, a gente não conseguiria ler nada mais. E esse cara numa aula, falou um negócio, ele falava pra gente assim, pra se justificar. A cultura, ela é um bicho vaidoso. Você vai até a cultura não vem até você. Se você quer cultura, você tem que ir atrás. Você tem que cortejá-la. Ele falava sempre que a cultura, ele comparava, ele pediu pra gente ler a Moreninha, e ele comparava a cultura Moreninha. Você tem que cortejar a Moreninha, não a Moreninha até você. Porque a Moreninha é um ser de muitos encantos. Então ela pode ficar ali nela mesma. Mas você não. Você tem que ir lá desfrutar do seu encanto. Cara, essa frase. Esse cara fez um terrorismo cultural do bem na nossa cabeça. Então, da minha turma, brotaram advogados, administradores, engenheiros, professores de literatura, e eu que virei crítico de cinema. E tudo por causa desse cara. Tudo por causa desse cara, que é um cara que eu Em que devo série isso, tudo, Rodrigo? assim. No Que segundo série? grau. O segundo grau Nos inteiro. 3 anos do segundo grau. Ele foi meu professor dos 3 anos. Que maravilha, né? E só para você entender uma coisa, Gustavo, como era peculiar. Em geral, eu vou falar uma coisa até meio esquisita aqui, mas vocês vão me perdoar. Em geral, as pessoas têm dificuldade na escola com prova de matemática, com prova de química, às vezes até de gramática, né? Tem muita gente que reprova, mas literatura as pessoas passam. Claro. O Márcio era a prova mais difícil do colégio inteiro. A matéria que mais reprovava era ele.
Ele reprovou milhões de alunos. Porque ele era muito rígido e ele fazia a gente ter uma compreensão da vida. Ele dava aula sobre o Brasil, entendeu? E assim, eu aprendi muita coisa com ele. Eu aprendi os gregos com ele. Ele deu um curso de propaganda pra gente na escola, sabe? Como é que se constrói. Na verdade, não era sobre propaganda, era sobre retórica. Então, assim, Sim. isso foi muito fundamental pra mim. E aí, a partir dele, eu comecei a ler muito. Eu fiz um curso de literatura americana e literatura inglesa. Eu sou formado nisso também. Então aí foi daí que eu meio fui me formando, fui estudando, assim, com E o que quando você foi aparecia. para a FRJ fazer jornalismo, você já tinha a crítica de cinema e o jornalismo cultural como meta de profissional Isso, quando se formasse? isso é muito divertido, porque eu nunca fiz jornalismo. Eu fiz um reingresso obrigatório por causa dessa coisa de diploma, mas eu já era formado. Eu fiz produção editorial, que na minha época era considerado o melhor curso da ECO junto com rádio e TV. Sim, inclusive eu entrei em jornalismo e no meio do caminho eu mudei para produção editorial por causa disso, porque era um curso É, foi, mais aberto, né? Mais era muito costa. mais rico. Porque eu quando É, estudei, eu fiz a produção editorial de 97 a 2000, que foi o período que eu estudei, ela tinha uma vantagem na UFRJ, Gustavo, porque assim, eu entendi, assim, primeiro, todos os professores eram do mercado, todos, sem exceção, e eram teóricos. Então você tinha essa vantagem. Eu tinha uma professora de editoração que ela era de editora. Eu tinha um professor de roteiro que era roteirista do Globo Ciência. Eu tinha um professor incrível que era o Fernando Salles, que até hoje é cineasta, é produtor de vídeos, é um cara muito ligado com ciência e inclusão de periferia. Então, essas pessoas que me deram aula, então eu aprendi com essas. E ali na produção editorial desse período, você meio se formava por aquilo que você queria estudar. Por aquilo que você queria, se você queria ir para música, você podia virar um produtor musical. Se você queria ir para o cinema, você podia ir virar um realizador. E eu tive a honra de estudar com um cara que é um professor gigantesco, que era o Oswaldo Caldeira. Ele era sim, muito bom professor de cinema. E o Juvenal Rani, que era um professor de filosofia, que dava aula de estética pra gente. Então eu fiz aula com aprendi ele muito também. sobre cinema. Eu aprendi muito de cinema com essas duas pessoas, entendeu? E a Consuelo Lins também, que é uma documentarista importante. Agora, eu sempre tinha uma coisa ali que era importante, Gustavo, eu não sei como é que foi pra você, mas pra mim era. Eu tinha um incômodo muito grande na faculdade, e isso até hoje vem comigo, assim, porque eu peguei muita gente, e depois no Globo isso piorou, mas muito, 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 mas na faculdade já tinha isso. Na faculdade, quando eu falava que eu vinha de Bom Sucesso, as pessoas me perguntavam se era do outro lado da ponte ou se era em outro estado. E assim, eu tinha professor e tinha colega que achava que o Rio de Janeiro começa na Gávea e termina no Jardim Botânico. No É, máximo tinha uma extensão na Ilha Vermelha, na Praia Vermelha. Então, assim, eu tive a vida inteira e até hoje de lutar muito contra isso, sabe? Contra esse é, estigma aí. é, é. Eu não sei se exatamente se eu tive que lutar, mas assim, a sensação de ser um migrante, de ser de fora, É muito grande. de não ser completamente inserido, entendeu? É Apesar de ser totalmente. inserido, mas não totalmente, sabe? É, Ela sempre persiste. Até porque eu acho que existe uma linguagem mesmo diferente. Eu acho que até o sotaque é diferente do subúrbio para a Zona é, Sul. é lógico, é E, lógico. e- e sem querer teorizar muito, nem ferir suscetibilidades tal, mas existe um comportamento diferente mesmo, existe uma ética, um padrão moral, é tudo meio diferente, assim, entendeu? Eu, É então, que claro. sou um garoto de subúrbio criado dentro de religião, entendeu? É tudo muito diferente, assim, sabe? O jeito de se comportar, a interação social, é diferente, enfim. Então, você demora a adquirir essa linguagem e, às vezes, eu me sinto muito mais
eu te confesso que eu me sinto muito mais integrado, socialmente falando, na maneira de interagir socialmente, de estar, né, num grupo, nos outros lugares do Brasil, Ah, sim. nas capitais, no interior do Brasil, seja São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Nordeste, eu sempre me sinto mais Goiânia, eu sempre me sinto mais Minas Gerais, entendeu? Do que na Zona Sul. A Sim, Zona Sul do Rio de Janeiro tem uma coisa diferente, assim. E não sei se porque o subúrbio é um receptáculo de gente do Brasil inteiro, né? Do Nordeste, do interior. Né? Minha família, por exemplo, minha família da minha mãe veio de Curitiba, a família do meu pai veio de Pernambuco, meu avô, por parte de mãe, é do interior do Rio de Janeiro. Então, né? E minha convivência era sempre assim, era sempre gente que veio de fora, ou que o pai ou que o avô veio de fora, né? No subúrbio era assim, pelo menos. você tem essa sensação, eu acho que de um certo desterro, né? De você não estar integrado, de você estar sempre, como você falou, em migração, né? Isso era uma coisa. Eu me sinto. Tanto que, assim, tem uma pergunta que as pessoas fazem, cara. Sempre que eu vou cobrir festival, assim, por exemplo, Festival do Rio mesmo. A pessoa pergunta, você mora onde? Aí eu falo, moro na Penha, ou morava em Bom Sucesso, né? Aí a pessoa pergunta, pô, mas é muito longe. Aí eu sempre tinha a mesma resposta, não, longe é a Gávea. A Gávea é longe, não é o Bom Sucesso. Bom Sucesso é perto, pô. Bom Bom Sucesso tem sucesso. trem. Ué. Isso é muito louco, assim, cara. Como a nossa geografia, né, como a geopolítica carioca, ela é muito fragmentada, ela é muito refratária, sabe? Eu sou um É, cara que eu ando o Rio de Janeiro inteiro, cara. Eu vou no Grajaú, sabe? Tipo, sou Grajamaica, bem-vindo lá, frequento por Bom Sucesso, frequento vários lugares, mas é sempre você sempre tem essa coisa de o Rio de Janeiro ser uma coisa meio desterrada, né? Essa é. coisa da cidade partida mesmo, né? Então, Mas eu te e eu acho confesso, que. Rodrigo, que. Ah, Desculpa te interromper, mas eu te confesso nada. que quando eu morava no subúrbio, desde pequenininho, tá? Eu também não me sentia pertencente assim, não me sentia completamente integrado ou plenamente satisfeito, feliz, principalmente por causa da feiura. Assim, Eu entendo. meus pais estão aqui assistindo tal, a gente todo fim de semana, meu pai levava a gente de carro para a Zona Sul, para passear. E a minha família também, por parte de mãe, de vez em quando pegava o carro para a gente ia passear pela orla, assim. Às vezes a gente nem saltava do carro, assim. Pegava o carro lá em Bento Ribeiro, cada um da família no seu carro, assim, para caber todo mundo, né? Andando assim, pegava barra, tal, ia para a Zona Sul, voltava, às vezes nem descia do carro, descia só para fazer uma coisinha, fazer um xixi e voltava, entendeu? Então, quando eu vi Aham. esse contraste visual, sabe, da Zona Sul, da Barra com o subúrbio, isso me machucava, cara. E o descaso, né? O descaso do poder Tem muito público abandono, né? Tem é muito muito abandono. evidente. E ele foi ficando cada vez mais evidente, porque quando chegou ali nos anos 90, 2000, foi tendo uma favelização do subúrbio, assim, né? As casas, as ruas, as casas foram cada vez ficando mais precarizadas, né? Eu brincava dizendo assim que tinha um favela bairro, né? Mas que também tinha um bairro favela, entendeu? Porque a coisa foi o subúrbio que em alguns lugares tinha umas casas bonitas, assim, tal, ele foi se degradando também, né, ao longo desses últimos 30 anos, entendeu? Entendi, entendi. É muito. É muito. Cara, assim, você tem um desmantelo, né? Eu tava revendo outro dia o soneto do Desmantelo Blues do Cláudio Assis, né? Um curta dele. E você vai vendo assim o desmantelo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro meio que se desfacelando. Eu, quando era criança, o meu passeio não era para a Zona Sul, meu passeio era ir para o Meier. Tinha uma loja no Meier que chamava Brinquedos Estrela. E eu ia ver essa loja. Quando dava no fim do ano, eu ganhava um boneco e voltava. Então eu ia no Meier. O Meier era Aham. esse, comer churros na Dias da Cruz. Entendeu? É,
Então, isso é um ponto importante. A outra coisa que eu fico pensando no que você está dizendo aqui também. Vou te compartilhar uma outra experiência. Eu dei aula uma época num lugar bem de periferia, assim, que eu me lembro de chegar um aluno para mim e falar assim: pô, professor, queria te agradecer, porque você é o único professor que fala de ficção com a gente, e ficção que não é realista, ficção fabular. Aí eu achei aquilo complicado, assim, fui conversar com a direção da escola. Eu falei, cara, me trouxeram isso, assim. E aí eu me lembro que uma pessoa da direção falou comigo meio ríspido assim: pois você está atrapalhando, porque eles são de periferia, eles têm que falar sobre, eles têm que fazer documentário sobre funk, que é tudo que eles têm. Você fica querendo passar Godard, você fica querendo passar Hélio Petri, você fica querendo passar Miyazaki para eles. Eu falei assim, sim, cara, porque não é o fato de eles serem de um lugar muito pobre, de um projeto social, que eles não possam acreditar que eles possam ser o Spielberg se eles quiserem. E assim, não há nenhuma diferença entre você querer ser, sei lá, o João Batista de Andrade ou querer ser o Spielberg. Os dois são diretores autorais, cada um à sua maneira. Ou de querer ser uma Naomi Kawase ou uma Tezuka Yamazaki. A questão é você escolher. Você tem o direito de escolher. Eu quero fazer um cinema parecido com o Spielberg ou eu quero fazer um cinema parecido com a Tezuka. Tipo, é isso que a gente tem que oferecer aos alunos. A pessoa que faz cinema. E o que é a liberdade, né? O que Exato. É isto, a liberdade? Exato, exato, exato. E eu acho que tem uma coisa, eu vi um curta agora no Festival de Tribeca, chamado Jonas, chamado Nando, que é um filme narrado pelo Seu Jorge. É um curta brasileiro feito por um diretor americano chamado Alec Cutter. Tem uma hora, é a história de um garotinho da Mangueira que sonha ir no Maracanã. E tem um texto poético que conta essa história desse garoto. E aí, esse texto faz uma analogia entre a lagarta e a borboleta. E o tempo todo ele fala que enquanto está no casulo, tudo que a lagarta faz é imaginar como é que é a vida fora do casulo. O casulo é a imaginação. Então, eu acho que assim, a pergunta que fizeram aqui dos limites, né, que a condição socioeconômica, eu acho que a grande sacada, Gustavo, é a gente transformar as limitações que a gente tem num casulo de imaginação. Se eu não posso filmar com $1 milhão e filmar com a Meryl Streep, eu posso imaginar fazer o melhor filme que eu possa com R$ 50 e com uma atriz recém-saída de uma escola de teatro de periferia e fazer o melhor. Acho que esse é o ponto. Sim. Eu acho que eu tive essa certeza quando eu projetei, aliás, no festival lá de conservatória no Cine Música, o Teu Mulheres no Poder, e eu vi a homenagem que você fez à chanchada, recriando a ambiência da chanchada de uma maneira totalmente livre, criativa, inventiva, poética. Eu acho que isso que para mim, eu acho que eu, de uma maneira meio, eu não vou nem dizer poliana, mas meio resiliente, eu tento manter a experiência que eu tive vendo rock com 7 anos em todos os filmes que eu vejo. Claro. E eu acho que assim, quando eu vejo um cara como você tentando libertar a comédia brasileira da sua mediocridade, conversando com a chanchada, conversando com a tradição, eu tenho a certeza de que os rocks estão por aí, entendeu? Sim. Você sabe que assim, quando você vai estudar cinema, você deve ter passado por essa pressão também. De uma certa maneira, não é nem um discurso assim explícito necessariamente, mas é todo um ambiente social, cultural, que vai te determinando o que é bom e o que é ruim, né? O que é o cinema que você deve ver, qual o tipo de cinema que você deve tentar procurar fazer, e isso aqui é lixo, isso aqui é popular, isso aqui é raso, né?
Por incrível que pareça, quando você vai estudar cinema e quando você vira do meio cinematográfico, vira diretor, vira crítico, enfim, não é um mundo de liberdade absoluta, onde tudo é possível, a gente assiste tudo e tal. Pelo contrário, né? Meio que uma igrejinha assim que É, determina. Tem e câmera. eu Tem acho, câmera. eu acho que hoje tem um agravante nisso, Gustavo, que é o boom dos streamings fez com que muita gente que se diz cineasta, se diz artista de cinema, ele não tem coragem de assumir que ele gosta de Brian De Palma, ou que ele gosta de Paulo Thiago, ou que ele gosta de sei lá o quê, que ele gosta de filme de Kung Fu, mas ele pode dizer sem nenhum problema que ele assiste a série mais vagabunda que não é cinema, entendeu? Ou que ele vê Big Brother, entendeu? Porque não é Sim, cinema, entendeu? sim, Sabe? Então, sim, assim, isso sim. eu acho que isso também virou uma coisa meio da ordem da desculpa. Porque, assim, quando você. É óbvio que existem séries incríveis. Eu trabalho em seriados, então, tipo assim, pô, eu fiz o Sob Pressão, por exemplo, da TV Globo, com o Lucas Paraíso e com a Andrucha, com a Fernanda Torres, entendeu? Tipo, pô, o Marjorie Cristiano, é um aprendizado, são cabeças estéticas pensando juntas, trocando juntas, isso é muito maneiro. Mas eu vejo hoje que muita gente que é do cinema, que deveria estar vendo tudo, ele é muito sectário, ele é Claro. muito ele não tem essa coisa da polifonia, sabe? Da variedade. Eu acredito, cara. Vou te dar um outro exemplo. Assim, quando eu comecei na crítica, uma vez um cara que era um editor de jornalismo virou para mim e falou assim: você tem que filtrar suas escolhas, porque você tem que preservar o olhar do crítico. Cara, ali eu entendi o contrário, eu entendi que não é isso. O olhar do crítico, ele tem que se lamear de tudo que existe para ele saber separar aquilo que é pujante e aquilo que é descartável. Porque eu acho que existe uma questão aí, Gustavo, que é o seguinte: existem fenômenos estéticos que ficam com a gente e que a gente não sabe explicar. Por exemplo, eu vi recentemente um filme brasileiro chamado Quem Vai Ficar com Mário, dirigido pelo Xu Xianxin, que é um cineasta chinês nascido em Taiwan, radicado no Catê. É uma comédia sobre questão de identidade de gênero, sobre questão das orientações sexuais, etc e tal. Cara, eu vi um trabalho da Letícia Lima, que é uma atriz que vem do Portas dos Fundos, assim, que né, trafegou Sim. pelo Porta dos Fundos, fez novela. Cara, eu vi aquela mulher fazer coisas nesse filme, coisas assim, dignas de grandes atrizes italianas, de grandes atrizes americanas, sabe? Coisa, assim, a mulher é uma Goldie Hawn brasileira, sabe? E eu fiquei pensando, falei, cara, se eu não visse esse filme, eu ia perder esse trabalho incrível. Essa mulher, para mim, hoje, ela é um farol. Assim, eu tenho que saber seguir essa mulher. Outra coisa, Gustavo, assim, no início, no finalzinho do ano passado, quando a Caia do Cinema elegeu seus melhores filmes, entre os 10 melhores filmes, estava um longa chamado Joias Brutas, Uncut Gems, protagonizado pelo Adam Sandler. Durante anos a fio, eu ouvi as pessoas falarem do Adam Sandler como se ele fosse o lixo do lixo do lixo. Só que o Adam Sandler é um ator que, na história da comédia, ele criou um modelo cômico que desafia o patético dos gregos. Ele é o primeiro Sim. comediante que, em vez dele ser o coitadinho, ele enfrenta com um jorro de explosão aquilo que está ameaçando ele. É um humor novo, sabe? Violento, bruto, criativo, é autoral. Então, se eu não Sim. acompanho isso, eu Sim. perco essa vivência, entendeu? E, Eu e perco. especialmente um filme dele que eu vi, que é aquele, esqueci o nome agora do filme, mas que ele é um soldado israelense que Ah, o vai. Zohan, o agente Porra, Bond esse filme Cork. é Esse filme é genial, genial, cara. cara. É genial, É genial. inacreditável esse filme. Eu, É, então, assim, isso eu acho que isso tudo nos leva a ter um conhecimento. Outra coisa, Gustavo, assim, uma coisa que eu acho que as pessoas têm um pânico, assim, mas para mim foi fundamental, é uma coisa que eu defendo até hoje. Vou entrar talvez na seara mais polêmica aqui. Cara,
eu tenho certeza que o choque que eu tive com o rock quando eu era criança deve-se parcialmente ao fato de da boca do Sylvester Stallone tá saindo a voz de um dublador chamado André Filho, que foi um dos maiores atores do Brasil e foi um dublador incrível. Hoje eu falo inglês, eu posso entender o que as pessoas estão falando, eu posso dispensar legenda. Só que durante anos eu não falava. A dublagem me apresentou o universo. A dublagem me lapidou para muitas coisas. A dublagem, por exemplo, o Adam Sandler tem no Brasil um dublador chamado Alexandre Moreno, que é um ator genial, genial. Eu tenho certeza que boa parte dos trabalhos do Adam Sandler que eu vi alcançaram essa transcendência por causa do Moreno, que é um ator incrível. Então, assim, e eu sempre vejo todos os filmes no original e dublado, para eu poder avaliar as dublagens, para eu poder aprender alguma coisa. Eu estudei dublagem, eu cheguei a fazer, inclusive profissionalmente, brevemente, assim, mas eu fiz. Então, assim, isso para mim foi importante, porque foi uma escola também, sabe? E o meu filho, cara, agora com Disney Plus e Netflix, Netflix, a diversão dele é ver o mesmo filme em tudo quanto é língua. Ele fica Que vendo, maneiro, cara. fica trocando Que de língua. maneiro. Ele não entende, mas como ele já conhece a história, ele continua vendo ali, vem em japonês, vem em alemão. Ah, isso é muito legal, cara. Isso é muito muito legal. cara. Pô, Muito só a legal. dublagem proporciona isso, né? E é um espaço de grandes atores que são invisíveis, cara. Aí eu acho, Gustavo, que a gente faz uma amarração com tudo que a gente está falando aqui, cara. A gente que é do subúrbio sabe o peso de ser invisível, sabe? A gente é invisível. Quando eu me lembro que uma vez eu escrevi uma matéria no caderno B do JB, teve uma exposição de fotografias no Norte Shopping que se chamava Zona Norte. Era uma exposição de fotos. E nessa exposição você tinha cada bairro do Rio de Janeiro, do subúrbio da Zona Norte, retratado por uma fotografia. Tinha coisas muito ruins e tinha coisas incríveis. E eu me lembro que eu fiz uma crítica dessa exposição, escrevi uma resenha dessa exposição do JB. Essa exposição começou no momento que a Carla Camurati lançou Copacabana. E eu começava o texto falando isso. Quando você escuta o nome de um filme chamado Copacabana, você já sabe o que você vai esperar. Mas quando você lê um filme que se chama Bento Ribeiro, quando você lê um filme que chama, sei lá, Ramos, você não sabe o que você vai ter. Então, isso, a gente é invisível. A dublagem, eu acho que me atrai tanto que os dubladores me mostram a experiência de você ser genial na invisibilidade. Existiu um ator brasileiro absolutamente genial, chamado Silvio Navas. Esse cara dublou o Marlon Brando durante muitos anos. Tem um filme do Marlon Brando chamado A Face Oculta, que é o único filme que ele dirigiu. O One-Eyed Jack, que é um faroeste litorâneo. Eu vi esse filme na Band, dublado pelo Silvio Navas. E eu me lembro, e o Carl Maiden tá no filme, dublado pelo Ionei Silva. Eu me lembro que quando eu vi aquilo, aqueles dois gigantes, eu entendi assim, cara, tem uma camada nesse filme que só aquela narrativa dublada vai me dar. Só aquela narrativa dublada vai me dar. Entendeu? Então eu acho que eu não posso dispensar isso. Nem que seja essa percepção da invisibilidade. Cara, tem uma pessoa que está aqui vendo a gente que eu queria deixar um abraço, que é o Evandro Melo. O Evandro é um puta de um ator. Ele fez o Zama, ao lado do Daniel Jimenez Cacho, ao lado do Matheus Nastergalli. Trabalhou com a Lucrécia Martel. É um cara que eu tive a honra de ser professor dele, que me ensinou horrores.
criou um Legal. festival, foi um dos criadores de um festival de roteiro chamado Rota. Esse cara é um cara incrível. Eu estou muito honrado de ter o Evandro aqui. Queria agradecer, assim, porque, pô, é muito legal a gente num sábado de manhã, cara, tá trocando com um cara como você, que é um cara da vivência, que é um músico, que é um escritor, e poder falar dessas nossas vivências aqui, né? Eu acho que é disso que a gente está fazendo. É o cinema como ato de viver, né? Isso, isso. Então, eu queria puxar. Eu tenho dois assuntos importantes em pauta ainda com você. Eu vou puxar de um relato pessoal aqui pro seguinte. Porque disso que você estava falando aí, eu queria deixar o testemunho de que eu fui, durante, assim, sei lá, 15 anos pelo menos, eu assistia todos os filmes brasileiros que entravam em cartaz. Todos. Até porque a produção não era tão grande, né? Daí a produção foi se avolumando. O orçamento também não é grande, né? Então, você ir tanto ao cinema não é possível. Então, você tem que começar a selecionar. Mas durante uns 15 anos, pelo menos, eu via todos os filmes brasileiros que eram lançados em sala de cinema. E, além disso, eu via os filmes dos grandes diretores, né, que estavam lançando filmes, tanto europeus quanto americanos, ou os asiáticos, enfim. E acompanhando esse universo aí de cinema brasileiro e cinema de arte do mundo, não sei o que tal. E chegou um momento que eu tive uma crise de identidade, entendeu? Assim, porque eu só ia ao cinema meio que a trabalho. Eu não ia mais ao cinema. Claro que eu me divertia vendo alguns filmes, mas na minha escolha de filme como espectador, eu não estava indo ao cinema como espectador, eu estava indo ao cinema como um diretor que vai ver os filmes dos colegas ou os filmes da produção do cinema onde ele trabalha, e os filmes dos diretores que são referência no mundo, os filmes de quem, né, de quem deve ser assistido. Então, eu mesmo eu resolvi fazer uma ruptura com esse processo, até porque eu não tinha mais grana. Eu falei assim: agora eu só vou ver filme que o menino Gustavo gostaria de ver. O menino Gustavo que adorava ir ao cinema. Que bom. Eu tenho que ver filme pelo cartaz, eu tenho que ver filme pela sinopse, eu tenho que ver filme pelo trailer. Não importa se é brasileiro, se não é brasileiro, não importa se eu sei quem é o diretor, não importa se é blockbuster, se não é blockbuster, entendeu? Eu tenho que ser atraído pelo filme para entender o que eu gosto, para poder saber o que eu quero fazer, né? Como artista. Né? Até porque a gente tem igrejas no cinema brasileiro, cara, no cinema do mundo. Existem diretores que as pessoas acreditam que a gente precisa gostar a qualquer custo, né? Exatamente. E outros que a gente precisa desgostar a qualquer custo. Isso é bem ruim, inclusive. Entendeu? Eu tive uma experiência, por exemplo, no Festival de Brasília. Eu vi um filme que eu acho um filme execrável, talvez um dos filmes mais execráveis que eu tenha visto na minha vida, que se chama Peões, do Eduardo Coutinho. Só que por eu ter expressado minha inquietação, meu incômodo profundo com esse filme, as pessoas me passaram a me hostilizar, porque é impraticável que um crítico de cinema possa não gostar, não considerar que um filme do Coutinho não seja o terceiro segredo de Fátima revelado aos mortais. E isso me incomodava muito, porque eu acho aquele filme muito problemático. Eu acho que é um filme que ele mesmo tinha consciência de ser um filme mais fraco dele, mas que por toda uma campanha que foi feita pela imprensa, tinha que ser ovacionado, tinha que ser idolatrado. Eu vou te dar um outro exemplo, contrário. Existe um filme brasileiro, na verdade, hispano-brasileiro, que eu amo, que é O Coração Iluminado do Babento. Eu vi esse filme adolescente. Assim, foi um desses filmes que eu vi assim por conta da época, por conta da faculdade. Eu vi no Estação. Cara, quando eu vi aquele filme, eu fiquei assim estarrecido com o tamanho
da atriz da Maria Luísa Mendonça, com o tamanho do diretor que o Babenco era, com o grau de feridas abertas que o cara tava rasgando para compartilhar com a gente, sabe? Era um troço assim avassalador, avassalador. E durante anos, esse filme era tratado como se fosse um filme menor, um filme ruim, um filme a ser descartado, sabe? E eu achava aquilo imperdoável. Até porque não era brasileiro sangue puro, né? Então tinha isso, cara, tinha isso. Da mesma maneira como, por exemplo, o Beto Brant tem um filme que eu acho assim antológico, que é o Crime Delicado. Só que aquele filme, ele faz a passagem da fase dele, da violência, por uma fase mais introspectiva. Eu me lembro que as pessoas ficavam falando assim, porque o cara se perdeu, que o cara fez um filme inteiro em tripé. Cara, poxa, mas o filme é um filme sobre pintura, sobre um pintor. Tá certíssimo. Eu acho o melhor filme dele. É o melhor filme dele. Eu acho que, assim. Gustavo, eu vou te falar um negócio. Eu não sei se você se lembra disso, mas você me deu uma frase, uma vez numa entrevista, que eu nunca vou esquecer. Eu sempre repito essa frase sua. Você uma vez me falou assim: é fácil você ser inventivo com a câmera na mão. Difícil é você ser inventivo filmando com tripé. Você botar a câmera no tripé e fazer um espetáculo onde a dramaturgia de plano consiga vomitar na gente toda a inquietação dela com a câmera parada. O Beto Brant conseguiu. O Incuráveis, em vários momentos, consegue isso. Entendeu? Sem precisar fazer uma coisa estroboscópica de câmera, sabe? Então, tudo isso, a gente... eu tô te trazendo esses exemplos porque eu acho que tem uma coisa muito nociva no cinema, que é esse. Você tem que gostar de tudo, você não tem que gostar de tudo. Então, isso é muito complicado, isso é muito perigoso. Porque isso gera bezerros de ouro. Eu uma vez, cara, eu participei de uma entrevista no programa do Lázaro Ramos com o Avelar. Era o Avelar e eu, no espelho. Duas gerações de críticos, assim, eu fiquei muito honrado, pô. Quem sou eu para estar do lado do Avelar, com um Lazinho mediano. E eu me lembro que o Lázaro pediu uma lista de filmes para a gente falar no ar. E o Avelar falou que não gostava disso, que achava isso desnecessário. E eu me lembro de falar para o Avelar o seguinte, falar assim: Avelar, eu respeito sua opinião totalmente, assim, e eu entendo que as listas são descartáveis, mas eu vou dar a minha e vou dizer por que eu gosto das listas. Porque quando você está dando uma lista de filmes, você não está dando a lista definitiva. Você está, primeiro, trocando as suas impressões e, segundo, você compartilhando, né, as suas impressões, as suas vivências. E segundo, Gustavo, você está desarmado. Isso é que eu acho mais importante. Eu acho muito perigoso quando você vai estudar cinema e um cara te pede o que eu preciso ver? Tanto que assim, sempre que alguém me pede o que eu preciso ver, eu sempre mando, não sei se você vai concordar comigo, mas eu vou respeitar total. Eu sempre mando as pessoas conhecerem a obra daquele que para mim é o maior cineasta de todos, que é um camarada chamado Fyodor Dostoiévski, que fez cinema sem precisar de câmera. Eu falo assim, se você quer aprender cinema, o maior cineasta de todos os tempos é esse cara, que fez cinema com a literatura, com a prosa. Lê Dostoiévski inteiro e depois vai ler poesia. Vai ler Ana Cristina César, vai ler Emily Dickinson, vai ler essas coisas. Mas assim, quando a gente estava falando ali da imaginação, da liberdade, do garoto da periferia não poder fazer... Quando você falou, né? Do garoto da periferia não poder fazer o filme de $1 milhão, mas ele libertar a imaginação dele para fazer com o que ele tem, com a atriz que ele tem e tal. A literatura é esse passo anterior e é onde se pode tudo de verdade, né? Sim. Foi essa a grande descoberta, não, mas o grande exercício que eu fiz, assim, e que para mim foi arrebatador, inclusive de ver, quer dizer, já tinha essa experiência como leitor, mas quando você vai fazer é diferente, né? Eu te confesso que na literatura
assim, a grande experiência assim, que eu tive nisso, Gustavo, foi quando eu comecei a ler os brasileiros. Quando eu comecei a entender que, assim, cara, não era só para eu ficar nos autores clássicos, enfim, de outras línguas, que eu tinha que desbravar a literatura brasileira. Quando eu comecei a ler Campos de Carvalho, Rosário Fusco, Raquel de Queiroz, então, que eu acho genial, genial. Quando eu fui ler Ana Cristina, os poetas, as poetas, né? Ana Cristina César, Cíntia Barreto, Conceição Evaristo, né? Mais recentemente. Pô, isso foi um choque, cara. Isso foi um grande choque. E assim, um cara que eu li a minha vida inteira foi o Lima Barreto, cara. Eu acho que se você quiser conhecer o cinema, leia Dostoiévski. Se você quiser conhecer o cinema brasileiro, leia Lima Barreto. Antes de você ver antes de Glauber, lê Lima Barreto. Eu acho que no Brasil você tem assim 3 grandes nomes que eu acho fundamentais para você entender a experiência do cinema a partir da literatura. Eu acho que o Lima Barreto é a primeira delas. Eu acho que os Sertões, né? O Cris da Cunha é fundamental. É fundamental. Agora, eu acho que o terceiro nome para mim é a Raquel de Queiroz, cara. Ela, para mim, o 15, acho que toda a obra literária dela, que eu li no colégio, assim, o Márcio era um cara, esse meu professor lá do Hamlet e do Édipo Rei, mandava a gente ler a Raquel de Queiroz. Isso foi muito importante, cara. Ler uma mulher fabulando, uma mulher fazendo um épico, sabe? Tipo, daquela potência, daquele vigor, aquelas personagens femininas. Isso foi devastador para mim como libertação, sabe? Foi muito poderoso, muito poderoso. E daí, como é que foi essa tua passagem do... Não sei se foi uma passagem, não sei como é que é a ordem cronológica disso, mas do crítico, do jornalista, do cara que escreve a resenha, que assiste, para o criador, para o artista também. O Canal Brasil, em 2010, me chamou para ser roteirista de um programa chamado Cone Sul. Ali eu comecei a fazer roteiro e aprendi muito com Carlinhos Vanderlei e o Wagner, que eram os cabeças ali do canal. Eu aprendia muito com eles e aprendi muito, cara, com um cara que é um grande cineasta brasileiro, que é o Paulo Henrique Fontinelli. O Paulo que fez o Locke, que fez o Dossiê Django, que fez a Cássia Eller. Ele era o diretor do programa, ele me ensinou muita coisa. Ele é um cara, eu acho ele um diretor muito bacana, assim, muito uma marca própria e um grande montador também. Então ali foi um primeiro momento. Só que antes, o lance é o seguinte, assim, pra você entender cronologicamente. Quando eu fui pro jornalismo, eu nunca pensei em ser jornalista na minha vida, em nenhum momento. Eu fazia faculdade, eu fiz a EPO, querendo ser professor. Eu achava que eu ia ser professor. Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer da vida. Eu queria estudar. Era isso que eu queria. Eu até então, eu achava que eu ia ter um trabalho braçal. Eu tinha um trabalho. Eu era pintor de parede e vendedor. Eu vendia na quitanda, ajudava meu irmão e meu pai, mas eu pintava coisa. Eu pintava parede, pintava casinha de cachorro. Era pintor mesmo. Fazia isso. Eu achava que ia ser assim, que eu ia estudar para ter um estudo e talvez dar aula. Eu gostava muito de ler Heidegger. Heidegger foi outro ponto assim importante para mim. Aí o que aconteceu? Quando eu estava no final no 6º período, eu resolvi fazer um estágio logo para me livrar. E fui para a Record. Eu fui trabalhar na Civilização Brasileira. Eu achei assim, se eu trabalhar numa editora, eu vou poder ler tudo que eu quiser. Eu chego muito cedo, fico lendo lá e fiz isso mesmo. Só que aí tinha um cara que era Edmundo Barreiros, que era um jornalista muito bacana, que ele estava fazendo um projeto no Jornal do Brasil de uma página de história em quadrinhos diária. E aí ele sacou que eu era quadrinhófilo e me chamou para trabalhar com ele. Como eu ia ganhar mais, eu fui. No dia que eu cheguei para trabalhar, dia 5 de maio de 2000, acabou o dinheiro para essa página. E aí eu falei, cara, eu acabei de vir para cá, sair do outro emprego, o que eu vou fazer? Eu estou demitido. Aí o cara virou para mim e disse, você vai virar repórter. E aí eu virei repórter.
e de cultura. Eu fui estagiar no Caderno B, mas como eu já estudava muita literatura e muito cinema, eu acabei ficando. E aí, no ano seguinte, menos de um ano, eu virei crítico. Menos de um ano. E já assinando matéria de capa, já fazendo matéria, etc. E tal. E de lá fiquei. O que aconteceu é que antes disso, eu já estava fazendo curso de dublagem, já estava dublando, já tinha feito umas dublagens. Quando eu virei crítico de cinema, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular num curso de teatro para eu estudar interpretação, para eu poder avaliar atores. Então eu fiz um curso de ator, fiz um curso de ator na Cal, com uma professora chamada Cláudia Provedel, é incrível, uma atriz incrível. Estudei aquilo ali, e aí continuei. Só que aí eu sempre continuei perseguindo uma atividade de criação, entendeu? E aí eu comecei a fazer, ensaiei fazer umas coisas de teatro, escrevi um texto de uma peça coletiva chamada Anticontemporâneo, e até que o Renato Prieto, que está aqui na nossa live, a quem eu devo muito, o Renato, que é um grande ator, muito conhecido pelo teatro espírita, me chamou para fazer uma peça chamada Encontros Impossíveis. Eu fiquei 3 anos e meio em cartaz dessa peça. E ali muitas pessoas da Globo viram essa peça. E aí eu fui chamado para ir para a Globo por causa disso. Aí eu tô até hoje. Tem quase 9 anos que eu tô na Globo. Assim, eu faço roteiro, eu faço pesquisa. Eu trabalhei em boas, grandes séries. Eu fiz Segunda Chamada, eu fiz Supressão, que eu tenho maior orgulho. Trabalhei com Carlinhos Gregório, grande ator. Estou fazendo coisas muito legais, assim, entendeu? Tem um grupo lá, que é o Zoom dos Autores, que tem muita gente maneira. Laura Rissing, Adriana Chevalier, Flávio Marinho. Então, assim, eu sempre tive esse cuidado de tentar unir esses dois filões. Agora, Gustavo, eu vou compartilhar um negócio com vocês que eu aprendi com o Renato. O Renato Prieto, ele foi muito importante para mim. Tem pessoas que, por frases assim, mudaram a minha vida. O Márcio, né, que eu falei para você essa história, professor Márcio, né, de literatura, professor Márcio Maia, fez essa coisa, você tem que ir até a cultura, você tem que ir atrás dela. E o Renato, ele me falou um negócio muito maneiro. Ele falou para mim o seguinte: uma vez a gente estava ensaiando a peça, o Gustavo Gelmini, meu grande amigo, era o diretor, eu como roteirista, ele em cena. E aí eu falei com ele assim: Renato, como é que você vê essa coisa da meia entrada, essa coisa de ocupação de público? Ele falou assim: Rodrigo, é melhor ter meia casa do que 0 casa. É melhor ter uma cadeira ocupada por uma pessoa pagando menos do que uma cadeira vazia. Assim, e aí ele me falou a frase mágica. Ele falou assim: eu vivo da arte, eu vivo do teatro. Todo dinheiro é dinheiro. Seja meio dinheiro, seja um dinheiro inteiro. Aquilo ali, cara, me deu uma educação sentimental poderosíssima pelo Renato. E foi o seguinte: esse cara tá falando para mim tudo que eu sempre quis aprender, eu sempre estudei no cinema. A percepção de que é arte e indústria. É um híbrido, né? Tudo que a gente faz como artista, até na literatura, você pode criar. O Raduan Assar, por exemplo, escreve Lavoura Arcaica, o texto mais veias abertas, mais inventivo, mais louco possível. Mas se acompanhando as letras não editar aquilo, ninguém vai ler aquilo. Então tem uma dimensão industrial. A gente precisa saber lidar com essa dimensão industrial. O teu livro, cara, o teu livro revê a Bíblia, revê o Velho Testamento. Se você não tiver o Chiado, que é a tua editora, fez um trabalho muito bonito, a gente nunca teria lido uma coisa tão bonita como essa aqui, ó. Seu erro foi não ter se atirado logo de uma vez, presumindo-se muito sagaz, quis primeiro analisar a situação, estudar melhor o melhor local, a melhor maneira, traçar algum tipo de estratégia de ação e a falta de uma conclusão rápida, perder o ímpeto, mas não o desejo nem a determinação. A solução era simplesmente agir e arcar com as consequências. Eu chorei lendo esse trecho do seu livro. Que esse trecho do seu livro, eu acho que é a metáfora do que é ser o artista brasileiro. É ter medo, mas seguir em frente. É duvidar, mas é tentar, sabe? É o risco, sabe?
E porque Eu acho. eu queria compartilhar com você essa parte da criação artística e como isso e como você hoje faz por dentro de você o diálogo, né, entre o cara que analisa o trabalho dos outros e o cara que cria, porque é sempre um voo cego, né? Por mais que você tenha uma ideia do que você quer fazer quando você vai escrever um roteiro, quando você vai escrever um romance, na hora de fazer mesmo, a coisa se escapa das tuas mãos, parece que você, É. né, a coisa vai virando um monstro, você acaba sempre fazendo outra coisa, né? E você pode, por mais que você veja na sua cabeça que uma cena num cabaré da Lapa tem um tom magenta, quando o cara fotografa, por melhor que ele seja o fotógrafo, esse tom magenta pode virar um tom marrom. Então as coisas, os números, as variáveis, cara, são muito, muito, muito grandes, entendeu? Sabe o que acontece? Uma vez eu entrevistei o Jean-Claude Carrière, o cara que escreveu A Linguagem Secreta do Cinema. Eu entrevistei ele muitas vezes. E aí, a entrevista estava muito bacana, assim, ele estava sendo muito gentil, ele me contou várias coisas muito legais, assim, sobre a arte, sobre a vida. E aí teve uma hora, Gustavo, que eu fiz uma pergunta daquelas perguntas meio burras de jornalista que a gente acaba fazendo. Ele começou a vir com muitas definições, assim, definir coisas. Eu falei assim, olha, eu vou fazer uma pergunta assumidamente burra para o senhor. O que é o cinema? Para um cara que trabalhou com Buñuel, para um cara que fez uma rabarata, para um cara que trabalhou com o Babenco no Brincando nos Campos. O que é o cinema? Aí ele virou e parou assim, falou assim... eu um dia fui na casa do Buñuel, eu sabia que ele estava doente. E eu sentei na frente dele, eu fui para dar um abraço nele, assim, ver como é que ele estava, mostrar, né, apoio de amigo, de fã, de tudo mais. E aí ele olhou para mim e em muitos momentos ele já não sabia o meu nome, assim. Não é que ele estava perdendo a lucidez, mas ele estava tão doente, ele estava com tanto mal-estar, ele estava sofrendo, que a possibilidade de a memória dele ultrapassar a dor era impossível, era impraticável. E eu me lembro de eu ter levantado, ter dado um beijo nele, e naquele beijo sentido o cheiro do desodorante, do perfume que ele estava usando, o cheiro de uma linguiça que ele estava comendo, mesmo sem poder comer linguiça. Beijei ele e saí, com a sensação que eu não ia mais vê-lo. Naquele momento, eu entendi o que é cinema. O cinema é esse limite em que a memória é maior que a dor. E onde um abraço pode ser para sempre. Um abraço não tem prazo de validade. O cinema, para mim, é isso aí, Gustavo. Essa ponte do artista com o crítico, eu acho que ela sempre existiu. Para mim não foi problemático, entendeu? Até porque é o seguinte, cara, quem faz tudo para mim é o menino de 7 anos. O menino que viu o rock. É ele que faz as coisas para mim. Eu não faço nada, eu só carrego ele. Eu só confiro o português, não deixo ele errar a crase. O resto, eu fiz um filme sobre o Truffaut, uma peça em um filme, com o Cavi, chamado Cinema é Minha Vida, que eu estava no palco, eu estava em cena como ator. E eu fiz vários filmes como ator nos últimos anos, filmes, séries, fiz uns 12 trabalhos, assim. Ganhei até prêmio de melhor ator num deles aí. Essa pessoa que estava em cena é um menino de 7 anos, entendeu? É ele que faz. Ele só precisa manter na cabecinha dele, na minha, essa noção de que o cinema é o lugar onde a memória é maior que a dor. Sim, sim. E é isso, né? Os grandes artistas são os que não deixaram o menino morrer, né? E acho que os grandes homens também, na verdade, as grandes pessoas, os grandes seres humanos, né? Também. Eu ontem, cara, entrevistei uma pessoa maravilhosa, que é o Romeu Evaristo, que é um grande ator brasileiro, um ator negro que fez muita luta pela militância. Eu estou usando a palavra ator negro
não de uma maneira chavão, porque é um ator, ponto, independentemente se ele é indígena, se ele é negro, mas eu acho que a questão da negritude que eu estou trazendo aí é importante pela militância que ele tenta fazer de uma maneira muito singular. Porque ele falou muito isso, de ser um homem negro ator no Brasil, né? E aí uma hora ele virou para mim, cara, e falou uma frase linda que eu estava escrevendo quando você me começou a live, que é assim, ó. Ser ator é uma coisa que demora, é um ofício baseado em um processo contínuo de refinamento e de compreensão. Eu estou nessa há 48 anos e a cada dia eu me vejo aprendendo. Eu acho que a cada entrevista, a cada Romeu Evaristo desses, a cada Jean-Claude Carrière, a cada Gustavo Ascioli, sabe? A cada professor Márcio, é uma lição, né? É isso um pouco que eu tento fazer. Eu acho que isso é que é arte para mim, cara. Entendeu? Sensacional, sensacional. Rodrigão, que é isso. Acho que isso aí pode ser a nossa mensagem final da live. Acho que tá ótimo, tá ótimo. Porque tem que terminar no ápice. Sim. Sim. Pô, muito legal, muito legal. Cara, muita saudade de te abraçar. Você é um cara que foi leal, é um cara muito bacana, é um grande artista. Lara, acho que tem muita... Lara, que é tua parceira de tanta coisa, é uma pessoa linda. Então, tipo, pra mim hoje eu ganhei o ano, assim, fazendo esse papo aqui com você, cara. Cara, maravilha, muito obrigado. Foi maravilhoso conversar contigo. A gente é amigo há tanto tempo, já conversou muito. Pois é. Eu não sabia de tudo isso, na verdade. Não sabia de tanta coisa sobre você. Que legal. Só assim, né? Porque você está sempre na posição do entrevistador também, né? Pois é. É bom trocar, né? É bom trocar de lado. É isso aí. Cara, beijo enorme para vocês todos aí, tá? Valeu. Tchau. Obrigado a todo mundo aí que ouviu. Beijo a todos, beijo a Aline, beijo todo mundo aí. Valeu. Valeu. Beijo. Tchau.